Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Aqui a gente fala sobre a real percepção da realidade, como isso impacta a sua vida, o seu dia a dia, os seus resultados, né? Por uma ignorância que você pode estar levando aí adiante e a vida fica mais difícil quando você não sabe dos seus potenciais e quem você é nesse universo, né? Não nos dizem isso com tanta frequência, mas aqui está um meio para você saber mais. Então eu separei esse tema para falar para vocês sobre tudo no universo está em constante movimento, inclusive a sua vida. A gente tem a sensação de que a nossa vida está estagnada, que a gente está vivendo mais do mesmo, as mesmas coisas. Só que isso não é verdade. O que não te contam é que você tem o poder de escolha. Só que baseado nas limitações que foram nos passados, né? Esse olhar que nos foi imposto, né, de que o ser humano ele é quase que um erro, né? Dentro desse universo que funciona de uma forma tão inteligente, tão à base de leis. Como assim o ser humano? Não existe lei. Ele existe acaso, existe sorte, existe, sei lá, algo que é espiritual ou místico. Gente, isso são nomes dados para uma coisa que significa causa e efeito, que é um vídeo que eu falei anteriormente. Tudo existe por uma causa. E toda causa tem um efeito por trás. Então, tudo que você vive na sua vida, mesmo que está se repetindo, é porque você está escolhendo mais do mesmo. Mas por que você escolhe mais do mesmo? Porque você não foi ensinado a entender que você tem escolha. Porque você acha que você vive nessa base limitada e não tem para onde ir. Isso não é verdade. Através da física quântica, a gente já sabe que existem infinitas possibilidades na qual você pode escolher. Né? Já tem várias possibilidades acontecendo no campo ao seu redor. Só que, por você não saber disso, você acha que você não tem escolha, né? Isso que eu falo. A ignorância não é mais uma bênção, tá, pessoal? Não é. Se você quiser ter mudanças na sua vida, é bom que você mude, porque a realidade vai estar sempre respondendo a quem você é. Tem uma frase que eu uso muito em live, que é assim que eu deixo, você é a causa da sua realidade. Não existe algo por trás disso. Existe um algo que está acontecendo, mas você não está vendo. É igual Wi-Fi. Ele está segurando a sua internet, está mantendo a sua internet. Você precisa saber como ele funciona, de onde ele está vindo, você precisa ficar olhando? Não. A física quântica, a metafísica fala isso. Tem coisas na qual a sua mente não vai conceber e está tudo bem. Mas se você entender, ele funciona, tem um sinal aqui mostrando que ele está funcionando. Então, seus resultados, né? Você vai entender que você, né? Você vai começar a observar melhor quem é você, quais são suas ações, seus pensamentos e crenças. E aí, o que vem, né, disso? Então, quando você começa a ter esse entendimento, você não rotula mais as coisas como sorte, azar, milagre. Não, teve uma causa por trás. E sabendo de causa e efeito, sabendo que você é a causa da sua realidade, se você quer que a sua realidade mude, o que você tem que fazer? Você tem que mudar. De uma forma consciente, porque tudo está mudando o tempo todo. Já viu que na sua vida algumas coisas acontecem, parece que a vida está te empurrando? Não, vai lá e faz. Ou alguma doença, algum acidente, ou algo que te tocou, que você fala, não tem outra alternativa a não ser mudar, a não ser tomar essa decisão, a não ser ir por esse outro caminho. Então isso é o universo sinalizando, olha, sai desse lugar. Movimento, tudo está em constante movimento, a sua vida também deveria. Então, por mais que às vezes você fique muito tempo no lugar, alguma coisa acontece para te tirar dali. E baseado nesse movimento, você entende, tá? Se as coisas podem mudar e eu tenho escolha, eu quero entrar nesse fluxo das mudanças e você começar a se ver diferente, se perceber diferente. Quando você entende que você é a causa da sua realidade, você começa a entender, então, se eu não mudar, nada muda. Se eu não mudar meus conceitos, nada muda. Se eu não mudar as minhas crenças, nada muda. E as pessoas ficam esperando, não. Se fulano mudar, eu mudo. Se esse dinheiro chegar na minha vida, eu mudo. Só que pode chegar o fulano, pode chegar o dinheiro. Se você não muda internamente, aquele dinheiro vai embora ou ele vira uma dívida, porque está baseado em quem você é, como se você repelisse, né? Ele bate e volta. Quantas vezes eu já atendi pessoas que começaram a ganhar mais, mas
Parece que a dívida sempre estava ali, ou o dinheiro escoava e ia embora. A pessoa fala, nossa, eu não sei com o que eu gastei meu dinheiro. Tá, é porque você ainda só se vê dentro daquele parâmetro, né? Você está gerando aquela causa. Talvez a sua causa que você gerou a vida inteira, pelas referências que você trouxe na sua vida, foi de falta, foi de escassez, e você não mudou, não reconfigurou isso. E aí, a realidade vai responder da mesma forma. Então, pense, tudo no universo está em constante transformação, a sua vida também. Então, uma coisa que eu tive muito resultado foi internalizar isso e perceber, tá? Então, se tudo muda o tempo todo, eu preciso, eu quero, eu decido me desapegar de algumas coisas. Da forma que eu me vejo, da forma com que eu priorizava as pessoas. Isso precisou mudar muito. Então, se eu quero prioridade na minha vida, se eu quero que as coisas aconteçam na minha vida, se eu quero respeito na minha vida, eu vou fazer isso primeiro. Então você começa a mudar esses conceitos. Eu parei de ficar olhando fora, de ficar observando as pessoas, de esperar as coisas de fora, esperar do outro. Não, comecei a modificar em mim. Nossa, mas eu acho que isso é muito difícil de mudar em mim. Apego. Tudo é possível. É possível você mudar. Eu não era a pessoa da comunicação. E hoje eu sou, porque eu decidi mudar. Que eu falei, não, tá diferente do que eu sou agora. Mas eu decido diferente, eu quero fazer diferente, eu quero me ver diferente, eu decido me ver diferente. Porque eu queria falar mais, eu queria gravar vídeos, eu queria me conectar com as pessoas e o bichinho do mato que eu era lá atrás, eu não ia conseguir. Se eu tinha muitas crenças sobre dinheiro, sobre relacionamento, eu precisei olhar, né, e soltar. Ah, mas teve muita dor envolvida, como que eu posso pensar diferente? Se você não trilhar um novo caminho, uma nova percepção adiante, olha lá, repetindo de novo. Então, não adianta você ficar revisitando o passado e trazendo ele para o presente achando que isso é karma. Não é karma, é você. O medo faz a gente olhar para aquilo, né? Faz a gente focar naquilo. Então é você dando atenção, né? Aquilo. Para quê? Para se repetir? Não. Como seria viver diferente disso? Como seria pensar diferente disso? Desapegar daquela ideia, daquela imagem, daquilo que você viveu. Mas como assim eu posso, mesmo tendo esse passado horrível? Então, por quê? Porque a cada momento, né? Você pode abrir um caminho novo, porque existe esse movimento natural do universo, inclusive existindo na sua vida. Você tem essa capacidade, você só foi induzido a achar que não. E quando você se permite mesmo, como seria eu pensar sobre isso dessa forma? Eu comecei a pensar sobre isso. Como seria eu ser uma pessoa mais comunicativa? Escrevia, percebia, dava novas referências para minha mente, observava pessoas. E aí sim, eu internalizei isso e as coisas foram acontecendo. E é muito interessante, quando a gente começa a mudar essa autoimagem, você começa a falar coisas que antes você não falava. Aí você fala, nossa, eu falei isso, né? O seu antigo eu fica, nossa, eu falei isso com facilidade, né? Você fala, sim, então é um sinal de que você está mudando. Então, quando eu fiz esse processo comigo, muitas coisas aconteceram em coisas de meses que uma vida inteira eu não consegui, sabe? E é muito. Você vai achar que é mágico, você vai achar que é místico, mas não é. É simplesmente é o que eu falo, a importância de perceber a realidade como ela é. E você entender que você não é uma pessoa limitada, né? Um ser limitado nesse universo. Tudo está acontecendo. Você faz parte desse todo, dessa inteligência que muda tudo, que se renova e se melhora a cada instante. Você pode estar dentro. Você nem pode. Você deve estar dentro desse potencial, dessa percepção, porque isso já existe. É uma função que precisa ser ativada para você perceber melhor. E no próximo vídeo eu vou falar sobre você estar conectado a tudo e ao todo. Dentro dessa conexão não existe separação, que a ilusão de separação faz a gente perceber o sofrimento, faz a gente perceber coisas que nos limitam, né? Por a gente achar que está separado dessa inteligência no qual tudo acontece, no qual tudo tem solução. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre isso. Então,
se abra mais para pensar nessas mudanças, para se ver diferente. Saiba que toda vez que você vê alguma coisa se repetindo na sua vida é porque você está sempre escolhendo mais do mesmo. E decida mudar, se permita mudar, porque quando a mudança começa a acontecer, é mágico, né? A palavra que eu posso usar parece mágico, mas não, né? Sua mente vai achar, nossa, que incrível. E você começa a se experienciar, se ver de outras formas, tipo assim, nossa, existe um leque de possibilidades no qual eu posso acessar, e isso não tem preço, você ter essa percepção. Por isso que eu sempre falo que a percepção da realidade, da forma como você olhar para a verdade, né, até um pouco do que diz na Bíblia, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, e você acessará coisas maiores e melhores na sua vida. Então é isso, não esqueça de curtir, não esqueça, né, de dar seu like, não esqueça de me seguir se você não me segue, se esse vídeo chegou até você. Tem vídeos mais longos, tem vídeos mais curtos, teremos lives, e se inscreve aí, curte, comenta também, que é muito importante para mim e para você, e para quem puder, para a gente poder repassar esse vídeo para mais pessoas. Então é isso, até o próximo vídeo.